quero convidar você, se você entrar hoje num propósito com o Senhor e colocar esse propósito nas mãos do Senhor, eu posso dizer com absoluta certeza que isso vai se cumprir. Porque Deus, ele precisa que a glória dele seja manifestada na vida do homem. O homem, ele foi criado para que o nome do Senhor seja glorificado na vida dele. E muitas vezes, para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida, existem processos que, ao nosso ver, parece tão pesado e parece que é um fardo tão grande. Mas lá na frente a gente vai ver que a glória que Deus tem reservada para nós é muito maior. E Deus, ele tem algo a realizar na minha e na sua vida hoje e tem a realizar amanhã também. Amém. Eu vou ler a palavra do Senhor no livro de Juízes, capítulo 6. Nós vamos ler a primeira do verso 1 ao verso 10. São 10 versículos para que nós possamos compreender o que Deus tem reservado para nós. Livro de Juízes, capítulo 6. Juízes é Velho Testamento, fica lá no comecinho da Bíblia. Amém? Deu para achar? 6 lá? Capítulo 6, vamos ler do verso 1 ao verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: Porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo na mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas que as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas e também os do Oriente contra eles subiam. E punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos e tanta multidão que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. E assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando aos filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhe disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel do Egito: Eu vos fiz subir a vós, tirei da casa de servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos os oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, mas não tendes ouvidos a minha voz. Amém? Amém. Curva a sua cabeça, eu quero orar em nome de Jesus. Moça, você pega um copo d'água para mim? Ela pode pegar um copo d'água para mim? Pode ficar à vontade. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te apresento agora, Deus, essa palavra que não é do homem, mas do seu Espírito Santo para o seu povo. Meu Deus, eu quero te pedir agora, Pai, em nome de Jesus, que o seu Espírito Santo seja manifestado. Meu Deus, nós não temos nada a oferecer, ó Deus, mas Tu és Deus e Tu podes, porque Tu conheces a vida do homem. Por isso eu te peço, ó Pai, tudo que vem impedir o seu povo de receber a sua palavra e glorificar o seu nome caia por terra agora, em nome de Jesus, e o seu nome seja exaltado e glorificado em nome de Jesus. Amém. Eu quero dividir com vocês nessa hora, essa palavra que o Senhor preparou para a nossa vida. Aqui no livro de Juízes, a Bíblia começa a relatar vários acontecimentos. Naquela época, o povo de Israel, eles não tinham Deus, eles não tinham reis, eles tinham juízes que julgavam e fazia a administração do povo. Mas diz a palavra do Senhor, aqui nesse verso 6, que o povo de Israel, eles estavam vivendo um período de esquecimento da presença de Deus na vida deles. O povo de Israel, durante todo o Velho Testamento, antes de ter reis e depois de reis, eles viviam uma oscilação constante. Um dia adorava a Deus, outro dia adorava a deuses estranhos. Um dia estava na presença de Deus, outra hora estava na presença de deuses estranhos. Eles tinham uma oscilação espiritual muito grande.
Mas nesse exato momento, diz a palavra do Senhor que eles esqueceram. E começaram a fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Aquilo que parecia mal aos olhos do Senhor. E a Bíblia não diz que Deus castigou eles. A Bíblia diz que Deus permitiu que o inimigo os afligisse. Quando eu comecei a ler e a ver essa palavra, e eu li aqui, e fala que Deus permitiu que os inimigos afligissem o povo de Israel, eu comecei a olhar para o lado espiritual nos dias de hoje. Muitas vezes nós estamos na casa do Senhor, oramos a Deus, buscamos a Deus, só que nós não temos a visão de o que é o mundo espiritual. O mundo espiritual é onde Deus ele mantém o homem na presença dele e o inimigo das nossas almas traga para poder derrubar o homem. O inimigo ele não tem prazer em ver o homem em pé. Ele não tem prazer em ver o homem prosperar, ao homem ter uma boa casa, aos filhos estarem na igreja, aos filhos serem obedientes, estudarem, ter uma vida próspera na presença do Senhor. Não é a vontade do inimigo. A vontade do inimigo é ver o homem caído, jogado da sarjeta, tomando remédio para poder dormir, viver uma vida miserável, viver uma vida onde ele tem que se consultar em psicólogo, com depressão, com problemas, com isso e aquilo, onde ele já não tem mais paz na cabeça dele. Essa é a vontade do inimigo na vida do homem. E quando o homem ele está debaixo da presença do Senhor, quando ele está debaixo da graça do Senhor, Deus o protege disso. O inimigo não pode atingir porque é do Senhor, está na presença do Senhor. Agora, quando o homem ele vira as costas para o Senhor, ele está da mesma maneira falando, eu não preciso de Deus, eu não preciso que Deus venha me proteger. Eu não preciso das mãos de Deus estendidas para mim. E a Bíblia fala que nós temos um livre-arbítrio. O livre-arbítrio é, Deus ele faz quando o homem deixa fazer. Quando o homem não deixa fazer, ou ele não quer saber, Deus não tem como agir, porque é a escolha do homem. É a escolha do homem viver da maneira a qual ele escolheu para a sua vida. E diz a palavra do Senhor que o povo de Israel estava vivendo assim. O povo de Israel estava vivendo da maneira que eles escolheram para eles, da maneira que eles acharam melhor para eles. E de repente eles começaram a ver grandes aflições vindo da parte dos inimigos. Diz a palavra do Senhor que tudo que eles plantavam, o inimigo ia lá e tragava. E uma coisa que em Israel tinha era uma terra fértil. Eles plantavam, crescia, ficava bonito. O inimigo passava e tragava e levava tudo. Eles iam lá, cuidava das suas ovelhas, do seu gado, alimentava, e estava lá aqueles boi bonitos, falando agora nós vamos ter o que se alimentar, vamos ter leite, vamos ter lã, isso e aquilo, o inimigo vinha e derrubava tudo. Tem muita gente vivendo dessa maneira, planta, cresce, cuida, e na hora de tomar posse o inimigo vem e derruba. Aleluia. Tem muita gente vivendo dessa maneira, que vê as coisas crescer, cuida, tenta fazer com a sua própria força, o inimigo vai lá e derruba. Mas diz a palavra do Senhor que eles clamaram ao nome do Senhor, para que houvesse uma mudança na vida dele. Aleluia. E quando eles clamaram o nome do Senhor, Deus não rejeitou. De prontamente, Deus atendeu à vontade do povo e se colocou na presença deles para que algo fosse mudado na vida deles. E diz a palavra do Senhor que tinha ali um jovem chamado Gideão. Depois de todos esses acontecimentos, eles passando aquelas humilhações, aquele sofrimento terrível, e tinha um jovem ali chamado Gideão. Eu começo a analisar a vida de Gideão, e Gideão não era uma pessoa famosa. Ele não era uma pessoa conhecida entre os hebreus. Ele era um qualquer. Ele era uma pessoa anônima. E Gideão ele estava ali, mas no seu coração inconformado com a situação. Gideão ele estava vivendo de uma maneira com a qual ele não se conformava. E diz a palavra do Senhor que num certo dia ele estava no lagar. Lagar é um lugar que eles usam para preparar a uva e o vinho. Eles colocavam ali a uva e ali eles pisavam e ia preparando para poder fazer o vinho. Mas Gideão ele foi até o lagar não para preparar a uva, mas para malhar o trigo. Porque se ele estivesse malhando o trigo no campo, o inimigo passava e levava tudo. Então ele pegava o trigo, levava até o lagar e começava a malhar o trigo, porque não era época de uva. Então o inimigo não ia passar por ali para poder pegar a uva ali. Então ele começava ali inconformado, como quem dizia, como é que pode? Eu tenho que viver escondido, eu tenho que esconder as minhas coisas, os frutos da minha terra, porque o inimigo vem e leva tudo. Não consigo ter nada, não consegue se estruturar.
Por que viver dessa maneira? Por que está dessa forma? Por que não há estrutura na minha vida, estrutura na minha casa? Mas diz a palavra do Senhor que enquanto Gideão estava ali inconformado, um anjo de Deus desceu na presença de Gideão. Eu não conheço a vida de cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Eu sei da minha vida, a vida da minha esposa. Mas eu posso falar uma coisa com toda a propriedade. Quando você não se conforma com a maneira a qual as coisas estão acontecendo na sua vida, Deus ele toma uma providência para que o nome dele seja glorificado na sua vida. Amém. Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor que o anjo desceu na presença de Gideão. E ali o anjo começou a falar com Gideão. E diz, Gideão, como está essa tua força? E Gideão já virou inconformado e falou, olha, eu não sei o que está acontecendo. O que foi feito das bênçãos que os meus pais me contavam? O que foi feito daquele Deus que abriu o mar vermelho para o meu povo passar? O que foi feito daquele Deus que quando o meu povo estava no deserto por 40 anos, as crianças cresciam, a roupa crescia junto. Quando tinha fome, Deus mandava maná do céu. No sol escaldante do deserto tinha uma nuvem. E à noite, no congelar da noite no deserto, tinha uma coluna de fogo que guiava o povo. Cadê esse Deus? Por que esse Deus não está mais trabalhando aqui? Por que as coisas estão dessa maneira? Se nós somos uma nação escolhida. Irmãos, eu no dia de hoje, eu vejo muitos crentes viver dessa forma. No Brasil eu via isso, aqui nos Estados Unidos eu vejo isso. Muita gente que chega e fala, como é que pode viver dessa maneira? Como é que pode? Nós ouvíamos falar antigamente de um Deus que fazia milagre, de um Deus que batizava com o Espírito Santo, de um Deus que derramava poder na igreja. As igrejas estão cada vez mais frias, já não se vê mais operar de Deus, já não se crê mais em milagre, já não se crê mais em batismo com o Espírito Santo. Cadê esse Deus? Aleluia! Será que o problema está em Deus? Será que é Deus que mudou? Ou será que nós já não damos mais espaço para Ele trabalhar e agir na nossa vida? Será que nós agora não agimos com a nossa própria força? Ou será que, aleluia, que Deus já não quer mais agir na nossa vida? Eu quero dizer para mim e para a sua vida nesta noite, Deus ele é o mesmo. O Deus que batizou lá no Brasil, o Deus que fazia milagre no Brasil, Ele faz milagre aqui nos Estados Unidos também. O Deus que aviva as igrejas do Brasil, Ele aviva a igreja aqui nos Estados Unidos também. Mas é necessário dar lugar para que Ele possa trabalhar na nossa vida. Glória a Deus. E eu começo a analisar a vida de Gideão. E ali o anjo do Senhor fala para Gideão, Gideão, Deus te escolheu para fazer uma obra e sobre as suas mãos nós vamos livrar o povo de Israel dos medianitas. Gideão ele se espantou, deu um passo atrás e falou, Senhor, não tem condições. Eu sou o menor da casa do meu pai, é o filho mais novo. Ele não era o primogênito. Aleluia. Os hebreus eles tinham por costume, o primogênito era aquele que podia tudo. Era aquele que era escolhido por Deus, era abençoado por Deus. Nascer ser o primeiro filho de uma casa era uma bênção. Foi uma pessoa escolhida para ser usada por Deus. Mas Gideão não era um desses. Aleluia. A minha família é a mais pobre de Manassés. É uma família que não tem muita posse. A gente não tem nada. Nós não temos uma posição na sinagoga. Nós não temos nenhum sacerdote na nossa linhagem. É uma família pobre, pequena, aleluia. Mas quando Deus quer usar, Ele não quer ver, aleluia, se você tem um certificado teológico, se você é filho de pastor. Deus não quer ver quantos anos de crente você tem. Se você se colocar na presença dEle, Deus te usa da maneira dEle, da forma dEle, e ninguém tem nada a ver com isso, porque Deus é Deus e Deus trabalha na vida do homem. E diz a palavra do Senhor que Deus falou, Gideão, Deus te escolheu para fazer essa obra. E de repente Gideão começa a se animar, o anjo do Senhor começa a animar Gideão. Gideão faz uma prova com Deus, Deus confirma. E diz a palavra do Senhor que Deus começou agora a ter uma intimidade com Gideão. Coisa maravilhosa é o homem que tem intimidade com Deus. Coisa maravilhosa é o ser humano que tem uma intimidade com Deus. Porque ele já não vive mais da mesma maneira. Agora ele tem uma posição diferente. O homem que tem intimidade com Deus, ele não anda mais na rua de cabeça baixa, ele anda erguido, aleluia. O homem que tem intimidade com Deus, ele já não tem mais medo de nada. Ele já sabe que Deus é com ele, pode se colocar o inimigo que for na frente dele, que vai ter que cair por terra. O homem que tem intimidade com Deus, ele não perde o sono, ele não vive uma vida de opressão, porque ele sabe que maior é Deus na vida dele, e ainda que pareça que o mar está bravo, Deus ele se levanta e acalma a tempestade, para que o nome dele seja glorificado na sua vida.
Eu fico triste porque eu ouço falar muita coisa. E muitas das vezes tem pastores, colegas de ministério, que chegam em mim e pegam e falam: olha, pastor Carlos, eu já não gosto mais daquela igreja barulhenta, aquela igreja disso, aquela igreja daquilo. Quantos anos já faz que eu não vejo Deus batizar com o Espírito Santo? O negócio é ir para a igreja, tocar minha guitarrinha ali, pregar a palavra, o povo receber e pronto, e acabou. E as pessoas vão vivendo conformadas com isso. Não são parte participante da glória de Deus. E o inimigo vai se alegrando, porque existe igreja que você entra na igreja, passa o culto todo e não se ouve um glória a Deus, um aleluia. Eu não estou dizendo, irmãos, eu não critico a igreja, mas eu gosto de sentir a presença do meu Deus na minha vida. Eu tinha dias que eu estava trabalhando em São Paulo, dirigindo meu carro, as pessoas olhavam no farol, eu parava do lado e falava: esse cara é louco, é doido. Porque eu estava lá escutando um CD, um hino, e Deus falando comigo, eu falando em línguas estranhas, e chorando, a lágrima descendo, chorando e glorificando a Deus dentro do meu carro, sentindo a presença dEle. Aleluia. Hoje mesmo eu estava na minha casa, e comecei a orar, e comecei a glorificar a Deus, e de repente Deus foi me tomando, eu comecei a chorar, porque eu gosto de sentir a presença de Deus na minha vida. Porque quando nós abrimos a boca e nós falamos glória ao nome do Senhor, o inimigo ele vai se enfraquecendo. Quando nós abrimos a boca e falamos Deus é na nossa vida, o inimigo ele já começa a dar passo atrás. Porque tem muitas vezes nós entramos na nossa casa e não abençoamos a nossa casa. Nós praguejamos e falamos por que diz, esse inferno, isso e aquilo, e começamos a falar palavras horríveis e não começamos a glorificar e abençoar. Por que não entramos hoje na nossa casa e começamos a abençoar tudo que tem na nossa casa, abençoar a nossa vida, abençoar os filhos, abençoar os móveis, abençoar o emprego, para que o nome do Senhor seja glorificado, enfraquecer, aleluia, essa hoste maligna que tem trabalhado na vida do homem, fazendo o homem cada vez ficar menor, cada vez minguar na presença do Senhor. E Gideão, ele foi animado pelo Senhor, a pessoa foi animada pelo Senhor e foi revestido do Espírito Santo de Deus, e de repente Deus dá uma ordem a Gideão. E o que eu acho interessante é que a primeira coisa que Deus pediu para Gideão, antes de ele começar a peleja contra os midianitas, foi que ele fosse até a casa do pai dele e derrubasse o altar de Baal que estava ali. Baal era um deus cananeu. Naquela época, os israelitas, os hebreus, eles tinham adotado para dentro da sua casa muitos deuses estranhos. E esse deus Baal era o mais famoso deles. Eles levaram para a sua casa, tiraram o templo do Senhor, olha que coisa maligna. Tira o templo de Deus e constrói um templo a Baal. Esquece de orar, coloca a Bíblia do lado, ou joga fora, ou coloca numa caixa embaixo da cama, e agora começa a adorar a Baal. Se eu for trazer para os dias de hoje, o que é Baal? Baal, muitas das vezes, ele entra na casa das pessoas de maneiras diferentes. Para uns é o dinheiro, para outros é uma posição social, para outros é um amigo de posse, porque quando eu estou em dificuldade eu vou chamar fulano, quando eu estou em dificuldade eu vou chamar ciclano, quando eu estou em dificuldade eu vou lá, passo o meu cartão e resolve todas as coisas, mas vai morrendo internamente, vai morrendo por dentro, porque já não consegue mais sentir a presença de Deus na vida dele. E aqueles homens ali, diz a palavra do Senhor que Deus falou para Gideão entrar na casa do seu pai, derrubar o altar de Baal e edificar um altar ao Senhor. E Gideão foi lá de madrugada, derrubou o altar de Baal, edificou o altar ao Senhor. De manhã cedo, quando as pessoas acordaram, se espantaram, falando: cadê o altar de Baal daqui? Quem foi que derrubou para nós matar? E diz a palavra do Senhor que muitos apontaram e falaram: foi Gideão que entrou aí de madrugada e derrubou o altar de Baal. E começaram ali querer matar Gideão, querer destruir a vida de Gideão. Mas o pai de Gideão entrou e pegou e falou assim: olha, o negócio é o seguinte, se Baal é um Deus tão poderoso, por que vocês precisam fazer justiça por ele? Deixa que ele faça justiça por ele mesmo. Se Gideão fez errado, que Gideão venha padecer na mão de Baal. E os homens foram saindo, foram indo embora, aleluia. E eu começo a ver, aleluia, agora o que é o homem na presença do Senhor. Muitas das vezes nós começamos a fazer a obra do Senhor e se incomoda. Fazer a obra de Deus incomoda, irmãos. Incomoda. As pessoas se enfurecem, mas o inimigo se enfurece cada vez mais.
Um trabalho como esse que está começando, isso aqui é uma peleja enorme. É uma briga séria que a gente compra com o inimigo. Porque disso aqui sai uma igreja. Aleluia. Disso aqui sai uma igreja. São diversas igrejas no mundo todo, igrejas com milhares e milhares de pessoas, que saíram de um grupinho menor do que esse. Menor do que esse. A Assembleia de Deus começou com 2 homens, e depois foi crescendo, as pessoas foram chegando, e hoje é uma das maiores potências que tem. A Igreja Batista, da mesma forma, além de ser uma igreja muito mais antiga. Mas isso aqui se é uma igreja, o inimigo se enfurece. Começa a colocar setas, colocar obstáculos, para a gente não estar aqui de quarta-feira, para nós não estarmos aqui reunidos. Mas diz a palavra do Senhor que Gideão prevaleceu. E Gideão ali revestido pelo Senhor, ele começou a anunciar, começou a fazer a obra. Falou, olha, pode reunir todos os homens que quiser pelejar, porque Deus nos deu uma ordem, nós vamos guerrear contra os medianitas e vamos prevalecer. E diz a palavra do Senhor que juntou 32 mil homens. 32 mil homens. Gideão, ele conseguiu um exército de 32 mil homens. E de repente ele começa a andar no meio daquele exército e fala, Senhor, 32 mil homens. Até que tá bom, que eu pensei que não ia conseguir nada. Mas o número dos medianitas e dos inimigos de Deus era muito maior. Diz que eles eram como a areia do mar, eram milhares de milhares. Era um exército muito grande, com poder bélico grande, com espadas afiadas, com flecha, com escudo. E Gideão, com aqueles 32 mil homens do campo, ali sem saber direito o que estava acontecendo, outros ali só por ver uma multidão entrou ali no meio. E Gideão ora ao Senhor e apresenta aqueles 32 mil homens diante do Senhor. E o Senhor volta a Gideão e fala, olha Gideão, é muito. Mas Senhor, 32 mil homens, não é 32 milhões não, é 32 mil. E Deus fala, é muito. Porque o milagre que eu tenho a fazer é grande, eu não quero que ninguém se vanglorie falando que aconteceu por causa dele. Deus faz assim. Deus faz assim, ele não divide a glória dele com ninguém. O que Deus tem para fazer na sua vida é milagre, é a coisa que ele vai fazer. Não adianta ir pegando e pedir para um, pedir para outro, não, é Deus que quer fazer na nossa vida. Ele diz a palavra do Senhor, que Deus deu uma ordem a Gideão, falou, ó Gideão, chama os covardes, aqueles que estão com medo, aqueles que acham que não vai dar certo, os negativos, e fala que eles estão liberados. E quando Gideão começou a falar, olha, Deus falou que aqueles que acham que não vai dar certo, aqueles que não vai conseguir, aqueles que acham que não querem ir para a peleja, aqueles que estão com medo, aqueles que querem ficar com a sua família, pode ir embora. Para a surpresa de Gideão, 22 mil foram embora. Ficaram 10 mil homens. Eu acredito que Gideão já coçou a cabeça e falou, agora ficou difícil. Eu acho que o milagre vai ser com esses 10 mil. Orou novamente ao Senhor. E o Senhor pegou e falou, Gideão, olha, eu ainda vou selecionar esse povo. Você vai levar eles até o ribeiro e vai mandar todos beber água. Aqueles que ajoelhar e colocar o seu rosto na água, esses estão excluídos. Mas aqueles que pegar a água com a mão e levar até o rosto, esses aí é os que vão pelejar com essa peleja. Diz a palavra do Senhor que 9.700 homens ajoelharam e colocaram o seu rosto na água e foram excluídos. Gideão ficou com 300 homens contra milhares de milhares. Era impossível. Era impossível. Era impossível ganhar uma batalha com 300 homens. Mas diz a palavra do Senhor que Deus animou a Gideão. Quem sabe a gente não está se sentindo assim. Parece que as nossas forças estão sendo minadas, né? Cada vez que a gente tenta, vai lá, não dá certo. Cada vez que a gente tenta, vai lá, não dá certo. Cada vez você se vê num quadrado cada vez mais apertado. Mas eu creio que Deus te trouxe aqui nesta noite para te dizer que o milagre vai ser tão grande, que as pessoas vão falar, só Deus poderia fazer isso na vida dele e na vida dela. Só Deus poderia fazer isso na sua vida. Aleluia. Em nome de Jesus, receba essa palavra hoje, porque muito em breve você vai cantar esse hino e vai falar, realmente, somente Deus poderia fazer isso na minha vida. E Gideão, com aqueles 300 homens, Deus deu uma estratégia para ele. Deus falou, deu uma arma espiritual, ninguém vai pelejar com espada. Vocês vão levar numa mão a buzina, na outra um cântaro, e dentro desse cântaro vai ter uma tocha acesa. E a Bíblia diz que Deus deu ordem a Gideão para que ele rodeasse o exército dos medianitas,
que estavam acampados no vale. Na calada da madrugada, Gideão dividiu 3 grupos de 100. Um à direita, outro à esquerda e outro na retaguarda. 3 grupos de 100. E eles tinham na sua mão uma buzina, uma tocha com um cântaro que é vazio, que cobria a tocha acesa. E Deus mandou uma ordem para que eles gritassem por Deus e por Gideão e começassem a tocar a buzina na madrugada. O que eu acho interessante, que aquela tocha ela significava o poder de Deus e a unção de Deus na vida do homem. A buzina ela significava louvar e glorificar o nome do Senhor. E quando eles gritavam, eles estavam glorificando a Deus. E diz a palavra do Senhor que num determinado ponto da madrugada, eles divididos em 3 grupos de 100, de repente Deus deu a ordem para que o cântaro fosse quebrado. O cântaro tem que ser quebrado na vida do homem. Tem que ser quebrado para que a tocha venha aparecer. E diz a palavra do Senhor que eles quebraram o cântaro e começaram a tocar a buzina. O inimigo acordou totalmente assustado, sem saber o que estava acontecendo. Quando ele olha para o lado, ele vê aquela barulheira de buzina para tudo quanto é lado, ele só vê tocha acesa. Ele só vê fogo para tudo quanto é lado. E eles começavam a gritar por Deus e por Gideão. Eu creio que naquela hora os anjos do Senhor desceram junto com eles. E quando os inimigos olhavam, eles não viam 300, eles viam 300 milhões de pessoas com a tocha na mão, aleluia. A tocha na mão é a unção de Deus. O homem que tem a unção de Deus, o inimigo começa a louvar a Deus, o inimigo ele se levanta assustado, ele tem que correr. Ele tem que correr porque senão o fogo consome. Tem que ter unção, tem que ter fogo de Deus na nossa vida, irmãos. Diz a palavra do Senhor que eles começaram a tirar suas espadas e começaram a ferir uns outros. Ninguém precisou pelejar, eles começaram a se matar sozinhos. Porque no breu da madrugada eles não enxergavam, não sabiam se quem estava do lado era do exército de Gideão ou era inimigo. E começaram ali a se cortar, a se matar, e começou a peleja, e de repente os homens de Deus glorificando e louvando a Deus, e a unção de Deus na vida deles, e os inimigos morrendo. O que Deus quer dizer para a nossa vida? Vamos adorar e glorificar o nome do Todo-Poderoso, para que a glória de Deus seja manifestada na nossa vida, e não tem inimigo que vai ficar em pé diante do homem de Deus. Aleluia. Glória a Deus, eu creio. Você crê nisso? Eu creio. Eu creio. Eu creio. Não tem inimigo que vai ficar em pé. Não tem. Vamos fazer a obra do Senhor. Vamos fazer aquilo que Deus preparou para a nossa vida, para que o nome dele seja glorificado. Amém? Amém. Vamos colocar em pé. Eu quero orar nessa hora. E nós vamos fazer uma oração com um propósito. Você não precisa falar para mim, não. Você vai falar para Deus. Toda vez que a gente se reunir aqui, você vai falar para Deus esse propósito, colocar nas mãos dele, nos pés dele. Colocar na mão do Senhor e crer que Deus vai fazer. Eu creio que Deus faz. Eu vou contar um rápido testemunho. Um pouquinho antes da gente, de nós casarmos, eu trabalhava em São Paulo como taxista. Era uma vida fora do sério, era uma correria danada e eu tinha que trabalhar para poder fazer dinheiro para pagar o casamento. E eu fui o primeiro da minha família que casou, da minha família toda. Eu fui o primeiro que casou, o primeiro neto, o primeiro sobrinho, o primeiro filho. Então já tinha mais de 500 convidados para um sítio. Então eu tinha que trabalhar muito. A minha família nunca foi uma família com muita posse financeira. E eu trabalhava de sexta, saía sexta-feira de manhã, né, amor? E voltava só na segunda. Eu ficava 3 dias na rua trabalhando, táxi direto, dormia dentro do carro, tomava banho em albergue e com roupa no porta-mala. E um dia minha esposa pegou, na época, minha noiva, e falou: olha, você não tem um relógio? Eu acho tão bonito homem de relógio, você não tem um relógio? Eu falei: amor, não tenho condições de comprar relógio agora. Agora trabalhar para o casamento. Só que aquilo me entristeceu. Eu fiquei pensando assim, falei: Senhor, olha a condição do seu servo. Eu não tenho dinheiro para comprar um relógio. Sabe, eu fiquei triste. E eu vejo essa passagem de Deus, eu acho que Gideão estava triste também, frustrado. Me deu um sentimento de frustração. Eu fiquei frustrado com aquilo. Mas aquele meu sentimento chegou diante de Deus. E num domingo eu estava trabalhando ali,
um dia ruim, né? Eu, sem fazer muita coisa, eu acho que já era quase 3 horas da tarde, eu devia ter feito R$6 naquele dia, feito 1 ou 2 corridas no máximo. E eu tô subindo a Avenida Paulista, aí eu vi um rapaz saindo de um prédio, achei até estranho, porque de domingo é tudo fechado, com umas malinhas aqui na mão e outra malinha assim de aeroporto. Eu falei, eita, esse é aeroporto, né? Agora eu vou, né, fazer a corrida do dia. E ele pegou, deu sinal, eu parei feliz, falei, vai para o aeroporto. Quando ele entrou, ele falou, olha, eu vou 2 quadras aqui. Eu só desço aqui porque eu não quero ir andando. Já fiquei triste de novo. E durante aquele caminho, aquele rapaz falou para mim, falou, olha, eu vou te falar uma coisa, eu não sei nem seu nome, qual o seu nome? Eu falei meu nome. Ele falou, olha, eu vou 2 quadras aqui, mas eu entrei nesse táxi porque Deus mandou eu entrar aqui nesse táxi. Eu sou executivo desse prédio, trabalho nesse banco há tanto tempo. Eu tinha um salário de mais ou menos quase R$20 mil por mês. Eu tenho carro, eu tenho caso em carro importado, tenho casa, tenho isso e aquilo. E Deus está me mandando fazer a obra em outro país. Eu estou vendendo tudo, estou deixando tudo para fazer a obra do Senhor. E tem uma coisa, você não tem relógio, Deus mandou eu te dar um relógio. Ele abriu assim um pano, um negócio de veludo, com um monte de relógio. Ele falou, esse aqui é tudo relógio caro da minha coleção. Escolhe um que é teu, Deus está te dando. Amém. Eu virei para trás chorando, aleluia. Porque Deus tomou providência na minha vida. Amém. Eu olhei aqueles relógios ali e comecei a olhar, e eu vi um dourado, sempre gostei de relógio dourado. Tá lá em casa, na próxima quarta eu venho com ele. Eu olhei um dourado, não sei, não conheço marca de relógio, naquela época eu não conhecia nada, era muito humilde. E eu peguei, apontei e falei, eu quero esse dourado. Aí ele pegou e falou, toma, é seu. Glória a Deus. E aí eu peguei e falei, não precisa pagar com ele. Eu fiquei, não precisa o quê? Pegou e jogou R$20 ali, uma coisa que tinha dado R$4. Ele falou, Deus tem uma obra na sua vida. E foi embora. E daquele dia eu fui embora também. Eu falei, eu não vou mais trabalhar. Deus já me deu a bênção. Quando eu fui ver o valor do relógio, era um relógio Seiko, uma das melhores marcas de relógio que tem, uma máquina japonesa, automático, banhado a ouro, no valor de R$1.500. No Brasil, R$1.500. Até aqui é caro, porque eu vi num shopping, um igualzinho meu no Shopping Southwest, por quase $300. Até aqui esse relógio é caro. Então naquele momento Deus falou comigo, eu cuido de ti no pequeno e no muito. Glória a Deus. Era um sentimento interno que só eu tinha. Mas Deus sentiu o meu sentimento. E Ele fez aquilo para provar. Irmão, já faz mais de 10 anos isso. Ele fez aquilo para provar que Ele seria comigo enquanto eu estivesse na presença dEle. Glória a Deus. Vamos entrar agora na presença do Senhor. Entrar na presença dEle. E entrega nas mãos deles. Porque Ele cuida de ti no pequeno, Ele cuida de ti no grande. E Deus quer provar para você que Ele é Deus e Ele pode fazer milagre na sua vida. Talvez você já esteja falando, Deus nunca mais vai fazer nada, porque a minha vida é assim, assim, aquilo, mas Deus quer provar que Ele quer fazer milagre na sua vida. Ele quer fazer um milagre na sua vida, viu, Alberto? Na sua vida, viu, Ieda? Deus quer fazer um milagre na sua vida, amor. E na sua vida também, viu, Val? Deus quer fazer um milagre na sua vida também. E Deus vai continuar fazendo grandes milagres na nossa vida. Amém? Faça assim com a sua mão, para que você receba agora o que Deus tem a fazer na sua vida. Senhor, meu Deus, meu Pai, pelo poder da sua palavra, Deus, nós estamos aqui nesta noite. Oh, meu Deus, e nós entregamos diante de Ti, ó Pai, aquilo que nós estamos necessitados. Meu Deus, Tu conheces a vida do homem, Senhor. Tu sabes, ó Pai, o desejo do nosso coração. Meu Deus, talvez a nossa família não nos conheça direito. Talvez os nossos amigos, Senhor, não conheçam direito, ó Pai. Talvez, Senhor, os mais íntimos, Senhor, não saibam o que acontece na nossa vida. Mas, Senhor, Tu és um Deus que não julga, mas é um Deus que transforma, que limpa, que liberta. Um Deus, Senhor, que faz do nada, Senhor, uma grande coisa nessa terra. Por isso eu te peço, ó Deus, vai entregando agora nas mãos de cada um milagre. Deus, eu peço um grande milagre, um pequeno milagre, mas eu te peço um milagre, para que nós possamos ver que Tu és Deus e Tu estás na nossa vida. Entrega um milagre agora, ó Pai, para que o Seu nome seja glorificado. Meu Deus, para que o Seu nome seja exaltado. Meu Deus, toca agora no coração, ó Pai amado, para que nós possamos ver e sentir a Sua unção, porque Deus é Deus e Tu pode tudo. Tudo, em nome de Jesus, receba agora um grande bênção, para que o nome do Senhor seja glorificado.
Oh, aleluia. Você cantará, me anda, lavaçui, decai. Receba agora o algo de Deus, xarabasui, decai. Para que Deus possa manifestar a sua glória e o nome dele ser glorificado. Feche agora a sua mão e receba. Amém. Em nome de Jesus, receba. Lavaxi, decala.